Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como ganhar eficiência produtiva no confinamento para aumentar o lucro em 50%. Eu sou o Marcelo Souza e hoje nós escolhemos um tema para conversar no programa sobre perdas. Como reduzir as perdas no confinamento? Onde você pode fechar a torneira? Onde você pode e onde você deve fechar a torneira? E eu escolhi falar desse tema hoje porque participava ontem de uma conversa entre amigos e realmente nós estamos vivendo um momento muito delicado, nós estamos numa fase de virada do ciclo pecuário e num momento muito delicado em relação à rentabilidade dos negócios nos confinamentos. Então, eu trouxe esse tema hoje justamente para falar sobre isso, frente à alta no valor dos alimentos, alta no valor dos alimentos e escassez no valor dos alimentos. Então, é uma combinação muito perigosa que a gente está vivendo hoje e considerando, sim, a alta no valor dos alimentos. Então, se você que está aqui com a gente, se você que vai assistir esse programa depois, gravado, estiver passando por essa situação, vamos olhar isso um pouco mais de perto. Porque quando eu falo nesses fatores fora da porteira, que determinam a rentabilidade, a viabilidade da operação, eles têm um peso enorme, mas muitas vezes no médio e no longo prazo. Então, quando eu falo em fatores fora da porteira, né, quando a gente fala em perdas, a gente tem que lembrar dos mecanismos de trava da operação, que são muito importantes. Então, trava de compra de insumos, opções de venda de boi gordo, enfim, são situações fora da porteira que daqui para frente, se a gente está falando em confinamento, se a gente está falando em profissionalizar a atividade, nós vamos passar a ter que considerar, sim, isso de uma forma importante, no médio e no longo prazo, porque primeiro precisa buscar um pouco de informação sobre isso, entender para poder atuar, tanto na compra de insumos quanto na venda dos animais, para garantir a margem de lucro, para trabalhar o ROI, o retorno sobre o investimento da operação, ou seja, quantos por cento de retorno você está tendo em relação ao que foi investido aí no teu confinamento ou nos confinamentos que eventualmente você gerencia. E quando a gente fala em margem, uma parcela dos produtores, muitas vezes, não faz uma conta certa ou não tem um conceito muito afiado sobre margem de operação, sobre margem de contribuição, margem bruta, margem de lucro. Mas a margem é o que determina quantos por cento, de uma forma bem grosseira, quantos por cento você está tendo de retorno ou em cima do que você investe. E muitas vezes eu fico esperando para vender os animais no momento, para ter um ganho financeiro mais interessante, para ganhar mais, mas eu não fiz a conta da minha margem lá atrás. E aí, quando a gente olha para as empresas grandes que não são do agro, que não são fazendas, que não são de engorda de boi, a gente vê que existe um planejamento de crescimento de margem. Crescimento de margem de um exercício em relação ao outro, ou seja, de um ano fechado, que muitas vezes é considerado de julho do ano corrente até junho do ano seguinte, ou então do ano calendário, de janeiro a dezembro, mas existe um planejamento de ganho de margem. Então, se eu estou ganhando 10%, 15% de margem esse ano, no ano que vem eu quero ganhar 10% a mais ou 5% a mais, enfim. Estou usando esse exemplo para a gente entender e deixar claro que, uma vez que eu tenho uma meta de margem, eu consigo trabalhar travado na operação do confinamento. Esse é um fator que é fora da porteira, que tem uma importância brutal, que hoje, por exemplo, está nos massacrando aí com essa virada de ciclo, com essa queda de valor de arroba. Então, planejar esse crescimento em cima de margem é muito importante. Agora, eu falei de médio, longo prazo, de valor de arroba de boi gordo, de compra de insumos, e hoje? Né? Se nós estamos vivendo hoje, então eu acho que você que está aqui com a gente, Marcelo, eu quero ouvir alguma coisa que me ajude hoje, de imediato, na minha operação hoje. Então, vamos deixar esse fator de fora da porteira para conversar numa outra situação. Existem pessoas especializadas nessa área, nas mídias sociais, que falam com muita propriedade, que ensinam isso, como, por exemplo, o pessoal da Carta Pecuária, Rogério Goulart, que tem muita propriedade para falar do assunto. O que eu venho trazer hoje é dentro da porteira, é dentro de casa. Lembrando que talvez esse seja um momento para você pensar, pensando fora da porteira ainda, talvez esse seja um momento para você pensar na compra e da reposição. Mas o que eu venho trazer hoje é realmente dentro de casa, dentro da porteira, que é possível melhorar, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que apertar, segurar a rédea aonde, né? Eu vou chamar aqui das situações que eu vejo no campo, que são situações de desperdício, situações de perda. Nós vamos falar um pouco sobre os desperdícios e vou dizer mais, desperdícios de comida, que é uma parte que muitas vezes impacta fortemente aí, né? Uma área de nutrição, com certeza, muitas vezes vai impactar fortemente aí no resultado. Então, eu vou falar hoje de comida. E aí, quando eu falo em comida, quando eu falo evitar situações de desperdício, é exatamente o contrário de eficiência, de ganhar, de ir rumo a essa eficiência produtiva. Para ter uma mudança efetiva na tua realidade, primeiro você tem que entender qual é o ponto que você está errando mais. E não é muito fácil isso, porque muitas vezes a equipe é boa, a turma é boa, acerta bastante. Então, para perder menos, eu preciso saber primeiro onde eu estou errando mais. E eu quero dizer o seguinte com isso, falando de comida. Se eu considerar toda a comida que eu compro, vamos falar de algumas áreas onde você pode estar perdendo mais. Então, considera toda a tonelagem, ou melhor, quantas toneladas de comida você está comprando para aquele ciclo, para aqueles animais. Dessa quantidade de comida,
quantos por cento efetivamente não chega no coxo? Quantos quilos ou qual é o percentual da comida toda que é comprada que não chega no coxo? Você tem esse número fácil na mão? Muitas vezes não. Não é uma misturação muito fácil de ser feita, ou talvez ela seja fácil, mas só não seja feita. Eu só não olhei para isso ainda. E quando eu falo em comida que não chega no coxo, significa comida que é perdida no ambiente. De alguma forma, durante o período de armazenamento, durante o período de estocagem. Concorda comigo que esse é um ponto de desperdício? Vamos imaginar o seguinte, que é a mesma coisa que se eu vou num self-service lá, se eu tenho um restaurante, tenho um self-service e a bandeja está cheia de comida, o que não foi servido, muitas vezes eu não consigo aproveitar, é desperdício, é perda, com certeza. Então, esse é o primeiro ponto. E talvez esse seja o ponto que você esteja perdendo mais dinheiro hoje. E aí, se esse for o caso, uma vez que você olhou quantos por cento não está chegando, então qual é o alimento que você mais perde hoje? É a silagem, é o bagaço, é uma polpa de laranja úmida, por exemplo, é um resíduo úmido de cervejaria, que hoje, talvez não, né, porque está tão escasso e o que chega você já usa, não está nem conseguindo guardar, mas enfim, de tudo que entra na dieta do confinamento, o que mais você está perdendo hoje e quantos por cento está sendo perdido? É um número, é uma métrica que é muito interessante, você vai atuar só no ponto que você perde mais. Ah, Marcelo, mas é muito difícil eu conseguir olhar toda a quantidade de comida que eu gerencio. A partir do momento que você sabe o gargalo, você vai e age no gargalo. Um ponto de correção, porque talvez você tenha que mudar a forma como você está armazenando isso. E aí envolve um investimento, envolve um dinheiro, né? Ou seja, eu vou precisar muitas vezes cobrir um lugar, construir um galpão. E quanto eu vou construir, quando eu falo em botar dinheiro, eu tenho que saber em quanto tempo isso vai retornar. Por isso que não dá para fazer tudo de uma vez só. Ah, estou perdendo aqui ali, não. Escolhe o ponto que é mais importante, vamos embora, faz esse aí. Então, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o seguinte: quanto que é a tua sobra hoje? Quantos por cento você tem de sobra em quantidade de matéria seca? Porque quando nós falamos aí quantos por cento da comida que você compra não chega no coxo, vamos falar em matéria original. Agora, quando a gente fala em sobra, vai envolver consumo. Consumo envolve formulação de dieta, envolve homogeneidade de mistura, envolve quantidade de matéria seca ingerida por animal por dia. Então, vamos falar em matéria seca, em quilos de matéria seca por dia, por boi, por ciclo. Quanto que é a tua sobra hoje? Quanto que realmente sobra? E aí, vamos só diferenciar um conceito entre sobra e resto, porque resto é o que não está devidamente misturado, que o animal conseguiu selecionar, e você consegue ver isso no coxo de forma muito fácil, e sobra é o que realmente ele não conseguiu comer, não conseguiu consumir por N razões. E o que sobra, o que não está sendo consumido, tem o mesmo valor de quilo, ou seja, o valor do quilo daquela comida é o mesmo do que o que está pronto ali, do que você formulou aí na tua dieta. Quantos reais hoje eu estou jogando fora em termos das sobras? E eu não quero que você considere aqui uma segunda maneira de usar essa sobra, ou seja, se eu tenho uma outra categoria animal, eu vou destinar a sobra do confinamento para uma outra categoria animal, eu vou te pedir para isolar esse efeito hoje, porque outra categoria animal tem outro requerimento nutricional e provavelmente se você for precisar suplementar uma categoria a pasto, você vai gastar muito menos do que uma dieta riquíssima e cheia de nutriente e aditivo, promotor de crescimento, muito adensada energeticamente, que nem é uma dieta de confinamento. Então, realmente, o que sobrou, vamos considerar como perda, que tem o mesmo valor em reais por quilo. Eu trabalhei durante 12 anos e meio na Socil, e as grandes empresas, como por exemplo as empresas de nutrição, elas têm metas de quebra. Lá a gente chama sobra de quebra. Quebra o que é? É um percentual que é perdido. Então tem uma meta de redução de quebra, que é muito importante isso. Porque tudo bem, eu não vou conseguir hoje, se eu não fiz opções de venda de boi futuro, se eu não estou travado, provavelmente eu não consigo vender boi pelo valor que eu gostaria, mas eu consigo reduzir o desperdício que eu estou tendo lá dentro de casa. Então, redução de quebra ou de sobra é importantíssimo. Então, numa grande empresa, o número é de 2 a 8% de quebra, às vezes mais. E você pode pensar assim, Marcelo, de 2 a 8%, uma variação enorme. É isso mesmo? É isso mesmo, porque quando você está com uma quebra de 8%, ou com uma sobra de 8% numa empresa enorme, você tem um volume muito grande de desperdício, de perda. E aí tem erro de processo. E se eu tenho erro de processo, eu preciso olhar o processo. E é por isso que eu estou te contando esse número hoje, fazendo essa comparação com a indústria alimentícia, porque a hora que você for no confinamento e viu que essa sobra está maior do que deveria ter, você vai estar olhando o processo, vai ter que correr atrás do processo. E eu vou logo dar um exemplo, vida real, de como eu vivi uma situação exatamente como essa, fazem 15 dias, 2 semanas atrás, num confinamento, que anda muito bem. Num confinamento que hoje, por ter comprado muita coisa de forma antecipada e ter um volume bom de compra, está com valor de arroba engordada de R$ 156. É um valor muito baixo, até difícil acreditar quando você ouve falar um número desse.
E eu vou explicar já que é uma dieta que tem silagem de milho produzida na fazenda, uma dieta que usa resíduo de cervejaria comprado por contrato, num valor muito interessante, e outros derivados, como por exemplo DDG, também comprado por contrato, com valor muito interessante. Então, um número desse hoje é um número muito difícil, mas é um número real. Agora, isso não significa que se eu tenho uma vantagem competitiva de compra de resíduo e consigo chegar num valor tão baixo quanto esse, R$ 156, R$ 158, arroba engordada, eu posso me dar o luxo, ou eu deveria me dar o luxo, de perder comida, de não trabalhar os pontos que precisam ser trabalhados para reduzir a sobra. E eu vou contar exatamente o que estava acontecendo nessa situação. Mas, para a gente olhar isso, para você olhar isso aí no confinamento, para você resolver esses problemas de consumo, e talvez para a gente falar de tudo que envolve, talvez eu precisasse aqui de 8 horas seguidas com vocês, falando muita coisa, e ainda assim eu poderia não conseguir cobrir tudo que precisa ser falado, tudo que precisa ser dito. Então, eu vou falar de 2 pontos muito interessantes, ou muito importantes, na verdade, de controle, de apertar mesmo a rédea do confinamento na mão, trazer o cavalo junto, pegar o controle da coisa ali. Se precisar apertar a perna, aperta, e vai firme, porque é esse o convite hoje. Então, primeiro ponto, controle, ajuste diário de matéria seca. Controle de matéria seca dentro das dietas, dentro do confinamento. Talvez você já faça isso. Talvez você faça com uma periodicidade boa. Talvez você ajuste todo dia e talvez você persiga uma curva de consumo ideal. Parabéns. Esse é o ponto, esse é o caminho. Porque se eu não sei muito bem o que eu estou colocando de matéria seca, significa que eu posso estar colocando mais comida que os bois comem e uma dieta que está errando níveis nutricionais, porque eu estou com informações erradas no programa. Vou voltar a falar disso. E o outro ponto são os processos fermentativos inadequados. Marcelo, fermentativo, fala um pouco mais disso. Vou falar com calma, mas imagina o seguinte, que é um alimento que tem condições, que não tem uma boa estabilidade durante o tempo e que as fermentações vão acontecendo no alimento antes dele chegar no boi, e com isso ele perde valores nutricionais, ele vai te entregar menos lá na frente e você pagou caro por isso. Então, é uma coisa que também é importante, tanto quanto o ajuste de matéria seca. E aí, contando desse confinamento, que tinha realmente esse custo muito bom de arroba engordada. Eu cheguei lá e comecei a andar aos coxos de manhã e boiada bonita, a equipe de limpeza de coxo, limpando o coxo. Realmente funciona muito bem ali, dá gosto de ver. E aí eu me deparei com alguns coxos com sobra 2, muitos coxos com sobra 2. De 12 coxos, ou melhor, 12 baias de confinamento, 12 coxos que a gente fala, né? Ali, total, no confinamento, dos 12, 8 estavam ocupados, dos 8, 3 tinham sobra 2. Então, e animais que estavam no meio do ciclo já, com consumo estável, sobrando bastante matéria seca. E aí começa o rastreamento em todas as partes, né? Vou coletar, por exemplo, a silagem, começando pela silagem, coletar a silagem, fazer a matéria seca da silagem ali na hora, passar na peneira, na Penn State, fazer determinação do FDN fisicamente efetivo. Mas só em fazer a matéria seca, já levei um susto, porque estava com 45% de matéria seca aquela silagem. E o primeiro susto eu levei antes disso, quando eu estava chegando no silo para coletar, de longe eu já vi uma mancha branca ali numa boa área do silo, mais para baixo no meio, e a hora que eu cheguei perto eu vi que tinha bastante fungo, e eu comecei a inspecionar todo o painel do silo, e eu vi que em todo o painel eu tirava um pouco de material, e embaixo eu percebia que era úmido, que tinha fungo em desenvolvimento com produção de micotoxina forte nesses locais. E aí, a hora que tirou a matéria seca e viu que deu 45%, existe uma explicação, e você sabe disso. Quando a fibra está muito velha, muito passada, acaba formando tipo como se fosse um colchão de ar, você não consegue compactar direito. E se não compactar direito, com oxigênio, primeiro levedura, depois fungo filamentoso, vai se desenvolver ali, vai crescer, vai produzir micotoxina e vai consumir também energia dessa silagem. Então, eu tinha 2 problemas acontecendo ali. Mas a partir do momento, o primeiro, e é o que eu vou focar nesse momento agora, é o seguinte: 45% de matéria seca é o que ela tinha. O programa estava alimentado com 30% de matéria seca. 30 para 45 é uma diferença enorme. E um dos motivos que estava sobrando no coxo é isso, estava muito mais matéria seca do que esses bois podiam consumir. E como a dieta é bem misturada, então eu não perco só silagem, eu perco a dieta inteira. Eu perco o valor que eu estou gastando ali, porque o valor que eu tenho de quilo de matéria seca de dieta, eu estou perdendo. E o outro problema é que, lógico, quando se oferece uma silagem com esse tipo de contaminação que é visual, com certeza os animais vão estar ali, é um agente agressor a mais essa micotoxina que está entrando e demanda uma energia para ser eliminada. Nessa propriedade existe o uso de absorvente, de bioregulador contra a micotoxina, então o efeito não é muito visto, não é sentido, porque o ganho de peso estava bom. O ganho de peso médio de 1.800 é um número muito bom hoje. E chegando nesse valor de arroba engordado que eu disse anteriormente. Então, são 2 pontos que às vezes podem te dar a falsa ilusão de não precisar fazer nada, mas realmente tem espaço para crescer. E esse é um ponto importante. Bom, agora,
Se o silo está com 45% de matéria seca e eu estava achando que ele tinha 30%, quantos por cento eu tenho que reduzir de silo nessa dieta? Faz essa conta. Faz essa conta você que está assistindo aqui o programa com a gente, você que está em casa, você que está no campo. Pega uma calculadora, pode ser do próprio celular mesmo, e faz essa conta, quantos por cento eu deveria reduzir dessa matéria seca. Um outro exemplo bacana, e aí eu vou falar mais de problema fermentativo. O que acontece quando eu uso um alimento tão nobre, tão top, como uma silagem de espiga, como uma snaplage, e alguma coisa durante o processo fermentativo dessa silagem aconteceu, e eu tive bactérias indesejadas ali, realmente comendo carboidrato, comendo energia dessa silagem. Existe uma perda de NDT, ou melhor, nesse caso, existiu uma perda de NDT de 20%. 20% a menos de NDT numa matéria nobre como essa, como uma silagem de espiga. E esses 20% a menos de NDT resultou numa redução de ganho de peso, ou seja, os animais não atingiram o potencial, deixaram de atingir o potencial estimado pelo programa de formulação que considera o NDT de todos os ingredientes, inclusive da SNAP. E aí ela está com 20% a menos. Então, a redução de ganho de peso é estimada de uma forma bem feita em 200 a 300 gramas por animal por dia. Olha essa perda. Faz uma conta, o quanto que influencia, por exemplo, você produzir hoje 300 gramas a menos por boi por dia, em 1.000 bois, em 2.000 bois, em 10.000 bois, que é dependendo do tamanho da operação. Isso, o impacto vai ser praticamente o mesmo, impacto grande e importante, 200 a 300 gramas a menos de ganho de peso. Puxa, Marcelo, mas e aí? O que eu faço? Eu estou lá com a silagem de espiga lá e eu percebi que tem um problema. Ajusta a dieta. Ajusta o NDT dela no programa de formulação e ajusta a dieta. Traz um outro componente energético com bom custo-benefício, ou se talvez você já tenha um outro componente energético na dieta, aumenta a inclusão dela, diminui a inclusão. E dependendo do nível de problema que eu tenho com a silagem, com alguns tipos de silagem, é melhor descartar. Porque a atividade de água muito alta, processo fermentativo com Clostridium, alguns tipos de Clostridium, produzindo cadaverina e outras toxinas, acaba o consumo na dieta. Se de vez em quando, se você está desconfiado da silagem, de vez em quando o consumo despenca abruptamente, você pode ter certeza que ou é cadaverina ou putrescina, que são duas toxinas produzidas por Clostridium, e aí é um problema seríssimo e tem que parar de usar. Tem que ter coragem essa hora. Bom, é melhor ter coragem para de usar e achar uma alternativa do que fechar o ciclo com um prejuízo enorme. Mas, Marcelo, você está falando isso, falou de matéria seca, falou de fermentação. É muito difícil, eu escuto isso bastante, é muito difícil eu conseguir resolver isso, porque eu tenho um problema de mão de obra no confinamento hoje. A minha mão de obra falha. Eu até acho que eles trabalham bem, eu até acho que eu tenho um certo controle, mas eu não tenho certeza. A minha mão de obra falha, é muito difícil. Olha, eu tomei até um fôlego aqui para falar, porque no final, eu vou até te dizer uma coisa em relação a isso, comparando com a minha realidade. Eu também tenho equipe, eu também trabalho com equipe. Para essa informação técnica chegar até você, eu dependo de várias pessoas, e nem sempre as pessoas fazem o que é solicitado no momento que precisa ser feito. Mas as 3 ações que eu levo de vida mesmo para conseguir esses objetivos, como, por exemplo, melhorar a qualidade da mão de obra no confinamento, a primeira coisa que você tem que ter em mente é assim, ó, não desistir nunca. Não desistir nunca. O resultado lá na ponta, ele vai ser uma somatória de tudo, mas é determinante que você que está no papel de liderança hoje, você não desista. Você é o cara, um homem, uma mulher que está à frente da operação. Eu ia falar o cara ou a cara, mas fica meio estranho, né? Então, sendo um homem, um técnico ou uma técnica, um proprietário, uma proprietária que está à frente da operação, não desiste. Precisa educar a turma, precisa levar a informação. Primeiro, precisa explicar por quê. Eu sempre gostei muito de trabalhar dessa forma. Eu boto as pessoas numa sala, faço uma apresentação visual, mostro o problema visualmente, até de uma forma engraçada, muitas vezes, educar, conscientizar. Depois, cobrar. Então, 3 coisas. Primeiro, você não desiste. Segue firme que você chega lá. Quando você quer virar faixa preta de uma luta, existe uma frase que é assim, ó, faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Primeiro ponto. Segundo ponto, ensina a turma. Talvez você não tenha condições de fazer isso, talvez você possa, inclusive, usar esse material que você está vendo aqui hoje para ensinar. A importância, e esse dinheiro escorrendo pelo ralo, a importância do trabalho dele. E aí, a terceira parte, na hora de cobrar, existem algumas ferramentas, algumas maneiras. Eu trabalhei, esses 12 anos e meio que eu tive à frente da Socio, eu trabalhei com muita gente, com equipe. Eu sempre gostei de premiar, mas premiar, às vezes, você pode ser confundido com tantos reais por quilo, enfim, uma premiação em dinheiro. Isso, em geral, não é a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com recompensas, que a pessoa realmente esteja precisando, que a pessoa use, ou que a pessoa se orgulhe em usar, uma coisa que a pessoa goste. E essa premiação, na verdade, nada mais é do que
eu dou benefícios para alguns que trabalham bem e quem não trabalha bem não ganha benefício. E aí quem não ganha benefício começa a perceber. Mas não é um benefício, não é tantos reais a mais no salário. É um benefício mais tranquilo, mas olha, dói, porque se eu estou numa equipe e eu não estou ganhando, pô, todo mundo está ganhando uma botina nova, só um exemplo, uma botina nova, e eu não ganhei, eu quero ganhar também. Bom, eu vou te ajudar a ganhar então. Para você ganhar, você tem que melhorar as suas metas, tem que atingir as suas metas. E talvez você faça um descritivo para cada coisa que esse funcionário tem que fazer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, quem quer ganhar dinheiro com boi daqui para frente, tem que contar com equipe. Sozinho, você pode até ir longe, porque talvez você tenha muito dom, muita capacidade, muita energia, talvez você sacrifique muitas áreas da tua vida e você consiga ir sozinho, mas quem vai junto, vai mais longe com certeza absoluta. Então, quem vai junto com você é a tua equipe. Implementar essa cultura começa com você, a mudança começa em nós, em mim mesmo. Eu tive que vencer alguns obstáculos para realmente começar a falar sobre isso, sobre trazer essas informações. Não é muito fácil, a gente gosta de estar no olho do olho, gosta de estar no campo. Que quando eu estou no campo, a pessoa me conhece, sabe de onde eu vim, sabe onde eu estudei, sabe a minha experiência profissional, conhece meus resultados, todos os vizinhos, um se fala para o outro. Quando você está aqui, você é uma pessoa levando informação, um profissional levando informação. Então, existe uma barreira. Assim como uma barreira que você talvez tenha hoje de mudar a cultura de trabalho da tua equipe aí dentro do confinamento. E o convite é não desistir. E aí você com certeza vai continuar dentro daquele grupo que vai ganhar dinheiro com boi ainda, vai continuar ganhando dinheiro com boi. E talvez você preste consultoria e faça dos seus clientes muito mais satisfeitos com o teu trabalho. E vou dizer mais, quem fica satisfeito também é o funcionário. Ele aprendeu como fazer e ele está tendo uma recompensa. Não é dinheiro, mas é uma recompensa. Então, é um ponto muito importante. E do outro lado, às vezes as pessoas me perguntam assim, Marcelo, você está falando muito de processo fermentativo inadequado. Você está falando que a comida muitas vezes estraga durante o período que ela está armazenada. Como é que eu vou conseguir evitar isso? Eu sempre vejo polpa cítrica quente, eu sempre vejo torta de algodão quente, eu sempre vejo silagem quente. E calor é exatamente um dos sinais de fermentação. E fermentação é queima de combustível antes de chegar no boi. Então, existe sim a necessidade de olhar para esse ponto de uma forma importante. O primeiro problema que acontece com essas fermentações é que os alimentos perdem valor nutricional. Acabei de contar o caso da silagem de espiga, que estava com 20% a menos de NDT e levou a uma redução de 200 a 300 gramas na projeção de ganho de peso daqueles lotes de animais, daquele confinamento. Então, a primeira consequência forte e é desperdício, concorda? É um gargalho, é uma torneira que você tem que fechar. Se deixar o processo fermentativo, as bactérias vão comer tudo que o boi tinha que comer. Tá? E lá dentro do boi tem bactéria também, mas é quando você consegue levar esse carboidrato, essa energia para dentro do boi, as bactérias transformam ela em carne. No ambiente, elas transformam em CO2 e água, reduzindo a matéria seca dos alimentos que estão armazenados e aumentando a atividade de água, que propicia o desenvolvimento dos nossos inimigos fungos, que também produzem as nossas inimigas micotoxinas. Bom, e esses problemas de contaminação por micotoxinas, eles são frequentes, eles estão presentes, e quem quer continuar tem que conhecer o nível de problema e combater isso, porque se eu estou perdendo dinheiro para bactéria que está roubando nutriente, para fungo que está roubando ganho de peso do animal, para micotoxina, na realidade, que entra no organismo e rouba o ganho de peso, então são duas torneiras que eu tenho que fechar. E talvez corrigidas com uma ação só, que é a armazenagem ou processamento correto dos volumosos, das silagens. Então, vou dizer uma coisa que talvez seja muito dura para você hoje, mas se eu não disser e ninguém disser, talvez ninguém diga, você não vai considerar isso. Confinamento com silagem tem que ser bom. Quer usar silagem no confinamento? Olha, se você sabe fazer bem uma silagem de milho e tem área, e é agricultor, e é meticuloso, show de bola. Você vai ganhar muito mais dinheiro. E esse é um caminho. Mas se você não sabe fazer bem silagem, se a cada ano é um desafio diferente, então eu te digo que ou você se especializa realmente em fazer silagem, ou você parte para o confinamento sem volumoso, porque silagem errada é dinheiro no ralo. E não é pouco. Se você começar a mensurar isso com análises bromatológicas, análises de micotoxina, análises de amido fecal, problemas de digestibilidade nos animais, você vai ver. E aí eu volto e repito, e só para deixar bem documentado isso. Se hoje você não consegue fazer uma silagem top e perde muito tempo e dinheiro com isso, parte para o confinamento sem volumoso. Tem bastante tecnologia já que faz isso de maneira bem feita, lucrativa, com bom valor de arroba, baixíssima mão de obra. Então, são dois caminhos. Assim como há quem diga, e eu concordo, eu assino embaixo, porque além de estudar nutrição de ruminante, eu estudei durante muito tempo também nutrição de equino, e a gente sabe que esses animais herbívoros, assim como boi e ruminante, não nasceram para comer milho, nasceram para comer capim. Mas o confinamento eu preciso adensar energeticamente a dieta. Quando eu adenso energeticamente a dieta, eu tenho um fator colateral, que é a mudança de pH, lesões de membrana e mucosa, machuca o tubo digestivo por dentro, e eu tenho contaminantes que estão envolvidos ali naquela comida que vai virar esterco, eu tenho bactérias, eu tenho toxinas que são absorvidas e vão para dentro do organismo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que tem duas formas de usar milho
em confinamento hoje, e é uma coisa um pouco radical. A primeira é silagem de grão úmido ou milho grão reidratado. A segunda é o jeito errado de usar o milho fubá. Porque o milho fubá funciona, sempre funcionou, mas ele perde de 10% a 15% em aproveitamento. Então, é um ponto que foge um pouco do nosso assunto, mas não deixa de ser uma maneira de desperdiçar a energia que está no milho, usar ele como fubá. Vem, faz a conta comigo. Quantos por cento de NDT tem milho? Qual é o NDT do milho hoje? Quanto você paga no quilo de NDT? Agora você fala que faz o seguinte, você está desperdiçando 10% do milho usando ele fubá, ao invés de usar o grão reidratado. E aí você vê quanto isso significa em dinheiro. Fazer silagem de milho grão úmido ou grão reidratado pode parecer difícil, perigoso, pode parecer arriscado, mas é possível. É uma silagem que muitas vezes você vai consumir mais rápido e talvez tenham menos fatores que influenciam aí no momento de se fazer o silo no processo fermentativo. Tem que fazer bem feito, mas com certeza é um caminho, é uma torneira que você fecha, e aí nós estamos falando em aproveitamento de nutriente do que você gastou lá para comprar cada tonelada de milho. E o que acontece, às vezes, o que eu tenho visto também, né, nas minhas visitas, o que pode estar acontecendo com você, eu não sei. E aí você me diga, aí você pode inclusive dizer nos comentários aqui. O seu confinamento já vai bem, ou os confinamentos que você gerencia, que você presta assistência, já vão bem. Você já está trabalhando muito bem em dieta, está trabalhando muito bem em fornecimento de trato, enfim. Como é que você, né, como você consegue pensar que pode melhorar isso? E aí, assim, né, uma coisa muito comum, natural, nossa, instintiva, é ficar na zona de conforto, ou seja, eu já tenho um resultado bom. Só que se eu estou na zona de conforto, quando eu tenho turbulência para fora da porteira, mesmo para quem está protegido aí, com opções de venda, de boi, eu vou deixar de ganhar. Melhor, a minha margem vai apertar um pouco. Então, o que eu recomendo? Mesmo se você já trabalha bem, olha os pontos que ainda precisam ser melhorados. Eu tenho certeza que você vai achar alguns pontos que precisam ser melhorados. Já funciona, mas hoje, o principal obstáculo para você, para melhorar o resultado, dentro da porteira, qual que é? Qual é a frase que talvez você ouça, e eu ouço, ou você fale, talvez eu já tenha até dito isso, que mais atrapalha esse ganho de resultado dentro da porteira? Talvez seja essa assim. Ah, Marcelo, sempre foi assim. Sempre funcionou assim. Pois é. Eu, quando era pequeno, eu via celular, eu via as pessoas usando o telefone no carro, assim, pegando o telefone no carro. E hoje, como é que está a rede social, como é que está o celular, como é que está a importância da tecnologia na nossa vida. Então, a única coisa que não dá certo, a única coisa que não funciona realmente é a gente adotar uma postura e falar assim, olha, eu não consigo fazer nada hoje. Tudo que eu podia fazer, eu já faço, já performo bem. E a única coisa que não dá certo, de verdade, é quando eu assumo uma postura e falo que nada pode ser feito. E aí, quando eu tenho momentos que a margem espreme, eu vejo que, pô, será que não podia nada? Então, é uma coisa que é uma barreira que a gente tem que quebrar. E às vezes a gente, por estar, por estar no campo, por estar na carne, por estar no boi, a gente tem muito orgulho disso. E é ótimo, é muito bom. Mas esse orgulho, ele pode se transformar em determinação em ser melhor ainda. Em escalar, em fazer de uma forma fácil. Porque quem falou que precisa ser complicado o confinamento? Não precisa. Se você tem uma equipe, vai ser mais fácil. E aí pode crescer ainda mais, escalar e ganhar. Então, eu sempre estou terminando já o que eu tinha para dizer hoje de uma forma importante. Vou fazer um resumo aqui de um passo a passo para você implementar hoje aí no confinamento que você atende. Mas antes disso, eu gostaria de deixar assim uma mensagem aqui nessa conversa nossa hoje. Ter objetivo na vida funciona. Ter objetivo no confinamento funciona. O objetivo eu tô aqui, quero chegar lá. Para chegar lá, eu preciso fazer isso. Então, dentro de casa, pega um papel, chama a turma para tomar um café da tarde, faz um bolo de fubá cremoso. Você deve ter alguém que sabe fazer um bolo de fubá cremoso, que nem a minha mãe, que é delicioso o bolo de fubá dela. Faz um café meio fraquinho assim, serve um bolo de fubá com café, dá uma folha de papel para cada um da sua equipe. E aí, primeiro, você pergunta assim para eles, escreve aí nessa folha tudo que você faz durante o dia hoje. Então, você vai ter uma leitura do que cada um faz. E aí você vai comparar isso com o teu descritivo funcional, que é o quê? Você vai escrever o que cada um precisa fazer. As atividades que ele precisa fazer. Dentro dessas atividades, você põe as metas. Eu passo a meta, por exemplo, de passar tantos quilos de matéria seca por baia, uma meta, por exemplo, de demorar, de conseguir, por exemplo, fazer tudo que precisa ser feito até a hora de ir embora ou de não conseguir fazer e deixar para o dia seguinte. Enfim, você consegue mensurar o que está acontecendo na realidade ou não. Mas colocar no papel é a primeira parte. Aí cobrar isso de uma forma motivacional. Então, eu já falei um pouco lá no começo, aquele exemplo, né, que quando a gente tinha um, um trabalho importante a ser feito, e quando a gente reuniu a equipe, e quando a gente botou as metas, e aí, a partir do momento que cada um tem a meta,
faz, de repente, uma coisa que se chama assim, melhor em campo, né? Que é o melhor funcionário do mês, por exemplo. Aquele que mais desempenhou, que talvez seja aquele que erre menos. E aí você estipula os critérios que não podem sair errado e vai fiscalizando isso de uma forma sempre para estimular o cara a fazer mais. Poxa vida, olha, isso aqui não era bem para fazer aqui. Você precisa de ajuda para fazer melhor? Ou, cara, pô, quando você fizer melhor, cada ponto que o cara ganha lá na frente, ele pode ganhar o prêmio. E quando for reunir a equipe para dar esse prêmio, aí você faz uma comemoração e ressalta os indivíduos que melhor se destacaram. E aí, a própria vontade do ser humano de um também ter o que o outro tem, que é normal, que é natural, vai acabar motivando aí a tua equipe, estabelecendo essas metas de forma importante, trabalhando um caráter motivacional. Talvez você precise de um líder para fazer isso, senão não seja você esse líder, e tudo bem, existem várias opções aí no mercado. Qualquer ajuda que você precisar nesse sentido, com ideias, cada confinamento tem uma realidade. Na hora que eu fui dar o exemplo, eu fiquei até pensando aqui, mas as realidades são muito diferentes, então qualquer tipo de ajuda eu estou à disposição. Pode entrar em contato comigo, a gente tem esse caráter educacional. Eu tenho certeza que a grande virada aí da nossa pecuária, como das fazendas que são indústrias, que são empresas, é finalmente ter mão de obra que trabalha muito bem, é treinar a turma. Sabe aquela coisa assim, é difícil achar gente boa para trabalhar. Muda essa cultura. Aqui na minha fazenda, eu estou conseguindo cada vez mais achar gente boa para trabalhar, porque realmente eu participo, eu motivo, eu cobro. Então, é aquela política da cenoura, né? Que a gente é até uma piada de empresa, né? A gente tem que sempre mostrar a cenoura, de um lado ou de outro, mas tem que sempre mostrar a cenoura, né? Então, é assim que funciona. Bom, um passo a passo para você, não sei se você já almoçou ou não, mas um passo a passo para você implementar no confinamento hoje, para buscar essa redução de perdas, reduzir as perdas, fechar a torneira. Primeiro é olhar para dentro de casa e fazer uma análise de situação. Meu amigo, olhar os nossos defeitos não é fácil. Eu preciso muitas qualquer um tem dificuldade, inclusive eu. Não é fácil, mas é necessário. Então, olha o que está saindo errado hoje, faz uma análise de situação. Quanto você perde antes de chegar no coxo? Quantos por cento de matéria original de comida você perde antes de chegar no coxo? E depois, quantos por cento você está perdendo de matéria seca na sobra? Ou seja, de tudo que você varre, limpa os coxos, quanto que efetivamente você está perdendo? Talvez você não tenha uma maneira muito fácil de fazer essa estimativa hoje. Comece estimando, depois você pesa um dia, faz um cálculo de densidade daquela dieta, e cada vez mais você vai ficar melhor em estimar. Quando a gente começa a fazer estimativa, a gente vai ficando bom em fazer estimativa. E vai corrigindo as nossas projeções. E vai olhando cada vez mais aquele ponto. E cada vez, quanto mais você olha, mais você acerta, mais você corrige aquilo. Já que, então, analisou a situação, estabelece as metas de aonde a gente tem que chegar. Então, se eu estou perdendo hoje, por exemplo, 10% de comida para o ambiente, antes de chegar no coxo, eu preciso reduzir essa perda pela metade, por exemplo. Então, eu preciso perder 5%. O que eu preciso fazer? Qual é o principal ponto que eu estou perdendo comida hoje? Eu vou lá e vou atuar naquilo. Então, primeiro ponto é saber o que eu estou perdendo. Segundo ponto é estabelecer as metas de redução de perda. E a terceira é atuar contra as contaminações, contra esses processos fermentativos que acontecem nos alimentos. Então, para atuar contra isso, eu preciso olhar os processos que envolvem, por exemplo, a silagem, e eu preciso lançar mão de aditivos que resolvem essas toxinas dentro do animal. E aí eu deixo de perder dinheiro por uma ineficiência, por uma redução na conversão alimentar gerada por esse tipo de contaminação que vem do processo fermentativo. Qualquer dúvida, qualquer necessidade em relação a tudo que eu disse hoje aqui sobre trabalho em equipe, eu estou à disposição para conversar com quem assim o desejar. Então, eu deixo aqui um abraço a todos e uma ótima semana.